Olá, tudo bom? Para ser pesquisador, é necessário ser professor? Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. E vamos fazer isso a partir da pergunta da Natália Silva. Ela colocou o seguinte: Professora, olá, tenho uma dúvida. No final da graduação, desenvolvi um interesse pela pesquisa científica enquanto fazia o TCC. E este interesse só me fez aumentar. Porém, nunca tive interesse em lecionar e continuo não tendo. É possível ingressar na pesquisa fazendo apenas produção escrita, que é o meu real interesse? Eu gostaria de fazer a pesquisa em paralelo com outra carreira, técnica, que não a docência, ou palestrância. Isso é possível? Parece ser obrigatório ser professor para ser pesquisador. De antemão, eu já começo esclarecendo que não, Natália. Ser pesquisador é muito mais que ser professor e é muito mais do que dividir ou se dedicar nessa pesquisa como uma forma de profissão. Eu vou falar alguns cenários aqui que você pode considerar. Na verdade, todas as áreas você pode ser pesquisador, em todas as áreas, atuando no campo da indústria, atuando em empresa, tendo seu próprio negócio e mais, você pode usar da sua aptidão de professor, você pode usar da sua aptidão de pesquisadora para se desenvolver enquanto na sua carreira prática. Quais são os caminhos que você pode fazer? Principalmente você que tem essa aptidão de escrita, que tem essa aptidão para desenvolver materiais, então você vai conseguir alinhar a sua estratégia profissional. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Você tem várias formas de ser pesquisador. Eu digo que ser pesquisador é uma questão de alma, é uma questão de mentalidade crítica, é uma questão que você está o tempo todo procurando respostas, procurando responder, procurando estratégias, procurando se evoluir, procurando conhecer, procurando se evoluir. Então, você tem muitas formas. Você pode se formar, estar no mercado de trabalho, entrar em um grupo de pesquisa sem se preocupar com mestrado ou doutorado necessariamente, e nesse grupo de pesquisa você vai produzindo materiais científicos. Você pode ainda, sozinha mesmo, fazer pesquisas, desenvolver pesquisas de acordo com o seu interesse e ir publicando materiais científicos. Ou você pode optar para que você possa ter esse contato com novos conhecimentos, ter professores que vão estar lhe acompanhando, ter toda essa questão dessa estrutura para você fazer um conhecimento mais elaborado, você pode optar em fazer um mestrado, tanto mestrado profissional quanto mestrado acadêmico, a nível de curso mesmo. E durante esse período do mestrado, você vai estar desenvolvendo artigos científicos, você vai estar sendo orientado, você vai desenvolver a sua dissertação e vai desenvolver uma série de outros materiais que o próprio programa de mestrado vai te cobrando. Isso é bom, porque você vai ter, independente da profissão que você decidir seguir, do formato, eu não sei qual é a sua área, se você vai ter um consultório, um escritório, vai ser empreendedora ou vai trabalhar em alguma organização, você vai ser mestre, o que vai te dar um up no currículo. Agora, você terminou o mestrado, o que você pode fazer? Você pode continuar para o doutorado, que é uma coisa que hoje você já consegue fazer em conjunto com outra profissão, tá? Então, esse programa de mestrado ou programa de doutorado, hoje nós já temos muitos programas no Brasil, graças a Deus, que se encaixam na realidade da população. Ou seja, que se encaixam na realidade de oferecerem disciplinas à noite, por exemplo, que se encaixam na realidade de finais de semanas, ou até mesmo na realidade de aulas presenciais em curto espaço de tempo, que a gente chama de sanduíche. Então, você tem muitas opções que você pode fazer esse programa de mestrado e depois, sequencialmente, o doutorado. Todas essas opções faz com que você se envolva a pesquisa. Então, veja o leque de opção. Você pode entrar em grupos de pesquisa avulso. Você pode, brevemente, nós já vamos ter aqui no centro de pesquisa
um centro de estudos, um centro de ensino, vai estar ligado a essa área de produção. Você pode entrar na plataforma, ver quais são os grupos de pesquisa e mandar um e-mail para os professores, ver se você pode participar avulso. Você pode ser independente, produzir essa pesquisa no decorrer do seu trabalho, pode fazer parceria com outros pesquisadores para você coletando dados e escrever, por exemplo, sozinha e pode publicar também, ou você pode decidir por fazer mestrado e doutorado. Ainda tem uma outra opção, que é você fazer lato sensu, que são cursos de pós-graduação, que são direcionados ao trabalho, mas eles dão um ensinamento e dão um acompanhamento caso você queira produzir materiais científicos, tanto TCC quanto artigos científicos. Eu acho sempre muito mais inteligente você optar pelo artigo científico e eu já vou explicar por quê. Então, você vê que você tem muitas opções de ser pesquisadoras, muitas mesmo, sem necessariamente seguir para o caminho da docência, seguir para o caminho de ser professor universitário ou ser palestrante. Você não precisa disso. Você pode sim desenvolver uma carreira sólida como pesquisador, atuando em qualquer profissão. Ser pesquisador é esse exercício intelectual, essa angústia por estar produzindo soluções e agora eu vou dizer o melhor, é também uma estratégia. Cada material, nós já tivemos aqui na revista muitos relatos de que os profissionais tinham consultórios, tinham clínicas, tinham escritórios e os clientes não conheciam, mas procuraram na internet informações sobre o assunto e viram que o profissional tem informação, tem competência técnica sobre o assunto. Material de medicina, material de contabilidade, material de psicopedagogia, material de psicologia. E isso é uma estratégia muito inteligente para os profissionais, especialmente aqueles que são profissionais liberais. Por quê? Porque além de você estar produzindo conhecimento, auxiliando a sociedade, falando sobre sua pesquisa, você está demonstrando que você entende sobre o assunto. Então, veja, nós tivemos um relato há pouco tempo de uma psicopedagoga que escreveu sobre estresse e transtornos de estresse e outros tipos de transtornos na adolescência. E aí, os pais daquela cidade começaram a ver que ela tinha know-how para lidar com essas coisas, que ela tinha conhecimento para lidar com esse tipo de transtorno, que antes ninguém sabia. Então, o que aconteceu? As pessoas não sabiam, ela publicou um artigo científico, apareceu no jornal da cidade e a clínica dela, ela mesma falou que foi um divisor de águas, porque a clínica que estava murchinha passou a ter uma visibilidade e a agenda dela lotadíssima. Ou seja, hoje em dia, você não precisa ser pesquisador de sala de aula para você produzir ciência. Você produz ciências a partir do momento que você é o pesquisador de alma e que você tem conhecimento e como contribuir de qualquer forma com a sociedade. E às vezes, por exemplo, um doutorado, falar sobre conceitos básicos de estresse e outros transtornos estressantes não teria tanta relevância, mas ela organizou um material bonito, um material sólido, um material que conseguiu contribuir com a sociedade, um material científico, e isso fez com que as pessoas conhecessem aquela habilidade, conhecessem muito mais sobre o assunto, independente de ser acadêmico ou não. A ciência, a gente tem que separar, viu, Natália? A gente tem que separar essa ideia de que o cientista é um ser humano à parte, o cientista é o cara que está lá na faculdade, que usa óculos, que não quer falar com ninguém. A gente tem que ser uma nova geração. Daqui para frente, a gente tem que ver que a ciência está em tudo e tudo também está na ciência. Não existe essa separação ou mais. É a questão de separar por área, separar por relevância. Existe sempre o conhecimento confluindo, ele interagindo, ele trabalhando de forma interdisciplinar. O conhecimento
ele deve ser cada vez mais divulgado, ele deve ser cada vez mais demonstrado. E, particularmente, eu acho que a consciência científica, a consciência do método, a consciência da pesquisa vai ser um dos grandes separadores de profissionais daqui para frente. Até mesmo porque, note comigo, estão existindo muitos profissionais que estão se formando, uma competição muito grande entre áreas, e para quem precisa desses profissionais, eles não têm como saber quanto que aquele profissional sabe, qual é o know-how daquele profissional, ele não tem como saber se a pessoa é boa, se não for por indicação, ele não tem como chegar. Então, a gente está passando por uma sociedade que vai precisar, que o profissional, ele vai precisar adotar essa mentalidade de pesquisador e produzir e publicar constantemente para que ele consiga se destacar. E nós não estamos falando de publicações de qualquer jeito, a gente não está falando de que não tenha relevância, muito pelo contrário, eu estou falando de produzir uma cabeça, uma mentalidade de cientista, uma mentalidade de pesquisadora, independente aonde você estiver, ok? Parabéns, porque eu fico muito feliz cada vez que um pesquisador de alma aparece e que não tem problema não ter interesse, às vezes não tem vocação no sentido da aula, mas que você tenha consciência que você pode fazer isso até ficar velhinha e cada vez contribuindo mais com a sociedade. Um grande abraço e até a próxima.